Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos de forma extraordinária, que a boa mão de Deus continue nos abençoando de forma gloriosa. Estamos no nosso terceiro módulo do curso básico de Teologia e hoje nós vamos fazer uma breve síntese, uma rápida síntese, um rápido resumo sobre a nossa primeira disciplina estudada do curso básico de Teologia, o terceiro módulo, que é os profetas maiores, tá bom? Os profetas maiores. Lembrando que eu expliquei aos irmãos que a expressão profeta maior e profeta menor, segundo a tradição teológica histórica, afirma que essa expressão profeta maior e menor foi cunhada, foi colocada por Agostinho de Hipona no século IV, ele fazendo uma análise minuciosa da quantidade de volume de cada livro e estudando também as profecias a fundo, ele entendeu que tinha alguns livros dos profetas que tinham um volume maior e tinha outros que tinham um volume menor. Daí para frente, ficou intitulado Profetas Maiores e Profetas Menores. Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Entra também Lamentações de Jeremias, que é um dos livros de Jeremias, e os profetas menores vai de Oséias até Malaquias, tá bom? Mas dentro da estrutura hebraica não existe a expressão profeta maior e nem menor. Existe a expressão profetas anteriores e profetas posteriores. O que significa isso? Os profetas que profetizaram antes da queda do reino de Judá e os profetas que profetizaram depois ou durante a queda do governo de Judá. Que nós vamos ler, vamos ver Elias, vamos ver Natã, vamos ver Eliseu, vamos ver Micaías, vamos ver muitos profetas que profetizaram antes da queda do governo de Judá, que não escreveram livros, que não deixaram nada escrito, tá bom? Isso aí nós vamos chamar de profetas pré-clássicos. Tem os profetas pré-clássicos e os profetas clássicos. Os profetas pré-clássicos são os profetas que profetizaram, mas não deixaram nada escrito. E os profetas clássicos foi aqueles que profetizaram e deixaram alguma coisa escrita, que vai de Isaías até Malaquias, tá bom? Então vamos para frente. Eu vou pular alguns slides, porque o que eu vou falar aqui aos irmãos, eu quero aqui me ater àquilo que vai cair na prova, para que os irmãos tenham um bom conteúdo, para que façam uma boa prova. Então, tudo aqui é relevante, mas eu vou me ater só àquilo mesmo que eu, ao meu ver, eu acho que vai ser significativo aos irmãos para a questão da avaliação. Aqui nós falamos agora há pouco sobre a questão dos profetas clássicos e pré-clássicos, da questão dos profetas anteriores e posteriores. O que é os profetas pré-clássicos? Por exemplo, Natã. Natã, quando você lê 2 Samuel 11 e 12, segundo livro do profeta Samuel 11 e 12, ele vai até Davi, depois que Davi comete aquele pecado moral contra Batseba e contra Urias e contra Israel. Natã vai e orienta Davi, digamos assim, repreende Davi, cria uma parábola, e Davi se conscientiza que ele é errado, pede perdão, Deus perdoa Davi, a consequência fica, tanto é que o escritor Arthur Pink, ele escreve um livro chamado O Clamor de um Desviado, que é o Salmo 51. O Salmo 51, Davi escreve para derramar o seu coração diante de Deus nesse contexto. E esse profeta, ele foi instrumento glorioso de Deus para aquele tempo. No entanto, ele não deixou nada escrito. Elias não deixou nada escrito. Eliseu não deixou nada escrito. Alguns afirmam que o profeta Samuel, seus dois livros, o autor é anônimo. Então, esses profetas são chamados de profetas
pré-clássico e profetas anteriores, porque eles profetizaram antes da queda de Jerusalém. Então, são chamados profetas anteriores. Por que pré-clássicos? Porque eles não escreveram nenhum tipo de relato. Os profetas clássicos são aqueles que escreveram alguma coisa que vai de Isaías até Malaquias. Tá bom? Vamos um pouquinho para frente. Nós temos aqui os profetas que profetizaram depois do cativeiro da Babilônia, que foram Ageu, Zacarias e Malaquias, porque nós temos os profetas anteriores, que foram aqueles que profetizaram antes da queda da Babilônia. Mas temos os profetas posteriores e alguns durante também a questão da queda da Babilônia, que escreveram alguma coisa. Por exemplo, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, os historiadores afirmam, uns dizem que foi escrito depois da queda de Jerusalém, e outros dizem que foi escrito durante a queda de Jerusalém. Eles não chegam a um consenso. Mas se cair na sua prova, tipo, qual foi o profeta que escreveu depois da queda de Jerusalém ou no período da queda de Jerusalém, né? Se aparecer lá Jeremias ou Lamentações de Jeremias, você pode colocar lá, e segundo alguns historiadores, eles caminham para esse rumo aí, tá bom? Perdão. O primeiro profeta aqui, que nós vamos de forma bem rápida estudar, é o profeta Isaías, tá bom? O profeta Isaías, alguns afirmam que ele era um parente próximo de Uzias, né? Até no capítulo 6 ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, né? E o seu séquito enchia o templo, e os serafins voavam acima do seu trono, clamando, cada um tinha 6 asas. Então, esse profeta Isaías, ele profetiza aí no mínimo de 40 a 60 anos, né? No mínimo de 40 a 60 anos, e o seu nome significa salvação de Jeová. Salvação de Jeová. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Boa parte dos capítulos, até o capítulo 40, ele vai profetizar chamando Judá e Israel ao arrependimento. E os 20 capítulos posteriores é mais uma linguagem de restauração de Israel visando Cristo encarnado, né? Até quando você lê o capítulo 50, 51, 52, 53, que vai falar sobre o sacrifício de Cristo na cruz. O próprio Deus disse assim, aprove a Deus moê-lo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 40, é sobre Judá e Israel. Do capítulo 20 para frente, vai falar mais sobre a restauração de Israel e a encarnação de Cristo para salvar a humanidade. Tá bom? Vamos continuar aqui. Os reis que reinaram, que tiveram o seu período de monarquia durante o ministério profético de Isaías foram Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Quando você lê um pouquinho da cronologia ou do mapeamento de Judá e de Israel, aproximadamente 46, 47 reis, digamos assim, profetizaram entre Israel e Judá. Apenas 8 reis fizeram aquilo que agradava aos olhos do Senhor, e esses 8 reis foram do reino de Judá. E entre eles está Ezequias e Jotão, tá bom? Dos reis que reinaram no reino de Israel e dos reis que reinaram no reino de Judá, apenas 8 fizeram aquilo que agradavam ao Senhor. Entre eles está Jotão e Ezequias.
ok? Escorrer mais um pouquinho. Temos aqui a estrutura do livro de Isaías, mas eu acho que não é tão relevante no momento para a prova, para a vida dos irmãos, para o ministério e para a edificação, sim, mas para a prova, vamos um pouquinho aqui para frente. Nós temos aqui a introdução ao estudo do livro de Jeremias, tá bom? Jeremias, Deus levantou ele no período em que Senaqueribe está descendo. Senaqueribe, ele já tinha invadindo o reino de Israel no ano 702, digamos assim, ou 722 antes de Cristo. Então já tem o reino do norte sobre o seu domínio e agora ele está descendo para invadir Judá. Mas a história nos revela que Deus não permitiu que nesse contexto Judá fosse invadida, Jerusalém fosse invadida por Senaqueribe. Deus permitiu e Deus usou como instrumento Nabucodonosor, tá? No ano 586, por aí, antes de Cristo, tá? Jeremias foi designado pelo Senhor ainda muito jovem, com 14 anos. Ele começou a profetizar no 13º ano do rei Josias. Com isso, Josias começou o seu reinado com 8 anos de idade, tá? Jeremias, ele é conhecido como profeta quebrantado, um profeta chorão, um profeta que ele via pelas profecias que Deus deliberava sobre ele, ele via como Nabucodonosor entraria dentro de Jerusalém, de Judá, e o genocídio que ele iria fazer, e como, de forma horrenda e truculenta, ele levaria esse povo para dentro da Babilônia, e ele vai escrever o livro de Jeremias e Lamentações. O livro de Lamentações de Jeremias, ao meu ver, revela todo o contexto sentimental de Jeremias dentro desse contexto da visão que Deus estava entregando a ele sobre Jerusalém sendo levada para dentro da Babilônia. Ele vai clamar, vai chorar, vai se quebrantar. É por isso que a expressão Lamentações de Jeremias é dentro desse contexto, pois ele lamenta em ver, digamos assim, a menina dos olhos do Senhor, que é o povo de Judá, que é o povo de Deus, passando por aquela situação. Bom, vamos correr um pouquinho. Jeremias, acho que no capítulo 33, ele vai falar sobre o falso profeta Ananias, né? O falso profeta Ananias fala que Deus libertaria o povo, né? Deixa eu analisar aqui o meu acervo que está aqui do lado. Capítulo 28 ao capítulo 33 vai falar sobre o falso profeta Ananias, que profetizava mentiras dentro de Judá, fazendo com que aquele povo não se quebrantasse diante de Deus e querendo assim inibir as profecias de julgamento que saía da boca de Jeremias com relação ao povo de Judá. Então, se cair na sua prova, qual foi o profeta falso que profetizava a libertação do povo? É um profetinha chamado Ananias, tá bom? Falso profeta Ananias, tá? Vamos para frente aqui um pouquinho. Mensagem. Nós temos aqui Lamentações de Jeremias, que eu acabei de explicar aos irmãos. Lamentações de Jeremias, irmãos, tem 5 capítulos. 5 capítulos. O primeiro capítulo fala da devastação de Jerusalém. Segundo capítulo, a ira de Deus e a tristeza de Jerusalém. Capítulo 3, a aflição e a esperança do povo de Deus. Capítulo 4, passado, presente e futuro de Sião. E o capítulo 5, a oração pela restauração. Alguns historiadores afirmam que Lamentações de Jeremias foi escrita após a queda de Jerusalém ou durante a queda de Jerusalém. Se cair uma dessas duas alternativas, uma dessas duas hipóteses, se os irmãos assinalarem lá, está no rumo, tá bom? Está certo. Vamos continuar um pouquinho.
Introdução do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um dos únicos profetas, ou o único profeta, que foi juntamente com o povo de Judá para dentro da Babilônia. Foi o único profeta que foi para a Babilônia, foi Ezequiel, né? Quando você lê Ezequiel capítulo 1 e 2, Ezequiel é o profeta que profetizava na beira do rio Quebar, que era um dos rios da Babilônia. Bom, se cair assim na sua prova, qual era o profeta que profetizou à beira do rio Quebar? Coloque lá. É Ezequiel. Bom, vamos continuar aqui. Ezequiel, amados, ele era, deixa eu ver aqui, diminuir aqui um pouquinho. Ezequiel era filho de Buzi, né? E pertencia à família sacerdotal. Ou seja, ele era um sacerdote, Ezequiel 1:3. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que leva o seu nome no Antigo Testamento. Ezequiel foi levado cativo para o exílio da Babilônia em 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real, os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. Segundo o livro histórico dos reis, capítulo 24, versículo 14. Ao contrário de Jeremias, Ezequiel era casado, né? Por alguma razão, Deus não permitiu que Jeremias se casasse. Ezequiel era casado, né? E Ezequiel era filho de Buzi, né? Tá aí, se cair na prova de quem Ezequiel era filho, os irmãos lembrem bem essa questão. Outra coisa, ele foi o único profeta que foi deportado juntamente com o rei Joaquim para dentro da Babilônia. Tá bom, irmãos? Então, os irmãos fiquem atentos a esses detalhes para que os irmãos possam fazer uma, uma boa prova. Nós temos aqui toda a estrutura do livro de Ezequiel, que nós aprendemos, mas eu penso que para o momento não é tão relevante. Vamos continuar aqui. Nós temos agora aqui a introdução do livro de Daniel, né? Daniel, ainda muito jovem, começou servindo fielmente a Deus em terra estranha. Levou uma vida imaculada no meio do paganismo, idolatria e ocultismo da corte babilônica. Foi semelhante a José em piedade, pureza, e seguiu para a Babilônia como cativo, na primeira leva de exilado de Judá, em 600 de Cristo, quando tinha entre 14 e 16 anos de idade. Ali ele viveu no palácio de Nabucodonosor como estudante estadita e profeta de Deus, atravessando o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, fundador do Neo-Império Babilônico. Daniel, ele teve o privilégio dado por Deus de profetizar no período do rei Beltesazar, Nabucodonosor, o rei Dario e Ciro, que era o rei Medo-Persa, tá bom? Então, ele teve o privilégio de profetizar dentro desses reinados aí, e também sobre a questão dos reinados dos reis da Babilônia, tá bom? Porque o reino Medo-Persa de Ciro não era um governo babilônico, era um governo Medo-Persa. Então, ele profetizou tanto nesse período do rei Ciro e também profetizou tanto no período dos reis que tinha mais essa linhagem babilônica, tá bom? Quando você lê o livro do profeta Daniel, você vai ficar maravilhado, com o coração quebrantado, com as habilidades que Deus lhe concedeu para permanecer fiel dentro da Babilônia, como Deus honrou ele quando ele tomou a atitude de não se contaminar com o manjar do rei. O interessante é que quando você lê no capítulo 3 de Daniel, sobre a estátua de Nabucodonosor, automaticamente surge a seguinte pergunta: onde Daniel estava
quando Nabucodonosor manda levantar aquela estátua para todos adorarem, né? E ele vai me chamar ali, no máximo, ali de 7 a 8 secretarias, digamos assim. Ele chama príncipe, oficiais, ele chama os governadores, ele chama os presidentes, ele chama os prefeitos, ele chama os sátrapas, para a consagração da estátua. Consagração é uma coisa, adoração é outra. Se não me foge a memória, eu acho que no versículo 4, versículo 5, a Bíblia diz que os governadores ficaram em pé enquanto os outros adoravam a estátua de Nabucodonosor que foi levantada. Mas a Bíblia deixa bem claro que que os governadores estavam em pé. E Daniel era um governador. Logo, se ele é um governador, ele estava ali apenas para consagração, para a cerimônia de consagração da estátua. Mas ele não se curvou, ele não se dobrou. Então surge a seguinte pergunta: aonde estava Daniel quando foi levantado a estátua de Nabucodonosor? Ele está diante da estátua como governador, mas não se prostrou. Os outros, sim. Os outros que não eram governadores, não, vamos chamar assim, as classes um pouco mais baixas adoraram a estátua, né? Mas Daniel e os outros governadores estavam ali apenas para a consagração da estátua. Tá bom, irmãos? Vamos continuar. E o interessante é que Daniel teve alguns sonhos. Então, se cair na sua prova, né, qual foi o rei e qual foi o profeta que interpretou o sonho de Nabucodonosor? Daniel. Amém? Já temos aqui alguns aspectos da vida de Daniel, vamos para frente, a estrutura do livro de Daniel, e nós encerramos por aqui. Eu expliquei aos irmãos aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para que os irmãos possam fazer uma boa prova, e eu acredito que nesses poucos minutos que eu estou gravando aqui esse vídeo para os irmãos puderem estar assistindo, vai ser significativo aos irmãos. Desde já peço oração para a minha vida, para que o Senhor continue me concedendo graça para continuar servindo a Ele e servindo também aos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.